estou num ambiente diferente, ambiente de uma biblioteca diferente, para falar com vocês sobre essa discussão a respeito da modinha de livros de história. Nós estamos vivendo alguns dos fatos mais marcantes das últimas décadas, transformações no Brasil e transformações no mundo como um todo. Questões que nós considerávamos já resolvidas e determinadas, preconceitos que já haviam sido vencidos, situações que já haviam sido, de certa forma, resolvidas, foram reabertas como verdadeiras feridas no corpo da história do mundo. Nós temos uma série de circunstâncias acontecendo ao redor do mundo ao longo dos últimos 20 anos, mais ou menos. As situações vão se transformando e vão se sobrepondo. E o que a gente vê muito na mídia, numa mídia de modo geral, é muito desencontro de informações e desencontro de opiniões. Antigamente, a gente tinha uma ideia muito clara sobre o que era um formador de opinião pública. Alguém que tinha conhecimento sobre o assunto, alguém que já tinha uma experiência na área, que tinha vivenciado uma situação próxima daquela que estava sendo debatida. E hoje em dia, com as redes sociais, qualquer pessoa digita ali, coloca um post, encaminha, compartilha, às vezes até assuntos que nem conhece e gera uma formação de opinião que não tem embasamento. Para nós termos embasamento sobre as questões sociais, econômicas, políticas que vem acontecendo no mundo, é necessário mais do que simplesmente assistir a um telejornal ou ler um post no Facebook. Os livros de história, que no momento eu estou lendo A Grande Aventura dos Jesuítas no Brasil, poderia parecer um livro religioso, não é. Esse livro é de Tiago Cordeiro, da editora Planeta, tem até uma diagramação muito boa. E ele traz informações complementares que eu já encontrei na coleção dos livros do Daniel Hopes, que escreveu toda aquela história da Igreja Católica, que na verdade não é exatamente a história da Igreja Católica. A Igreja Católica é como se fosse um personagem principal e ele vai perpassando todos os séculos a partir do primeiro. E eu encontrei aqui uma conjunção de informações, algumas complementares, algumas afirmativas e poucas coisas em dissonância. Na maioria das vezes a gente pensa que um livro de história da igreja escrito por um católico vai apresentar só as coisas positivas. E esse aqui é um livro laico que tem basicamente informações condizentes com aquele outro. Os livros de história nos últimos anos, eles tiveram um boom e começaram a surgir dos mais variados assuntos. Claro que cada leitor assíduo, ele se identifica com um aspecto, com um recorte histórico. Mesmo os historiadores, eles são influenciados pelos períodos com que eles mais simpatizam ou se sentem mais instigados. Não existe um historiador totalmente neutro, como alguns historiadores do final do século XIX, começo do século XX, até acreditavam que o historiador era um personagem neutro e ele não se envolvia. Da mesma forma, os leitores de livros de história, eles têm um envolvimento emocional. Eu não peguei esse livro para ler simplesmente porque é um livro de história, é porque é um aspecto que me interessa, a formação do Brasil. Os jesuítas tiveram um grande papel, porque uma das escolhas deles foi evangelizar através do conhecimento acadêmico. Então, eles difundiram todo o conhecimento acadêmico na época. Inclusive, alguns personagens, como Mateus Ricci, são personagens que fizeram uma enculturação séculos atrás. Mas os livros de história, tanto do Brasil quanto história internacional, eles devem ser lidos com um olhar de curiosidade e de reflexão. Na medida do possível, a gente deve ler mais de um autor sobre o mesmo tema. Mas às vezes eles fazem contrapontos, fazem, isso é positivo. É como uma conversa que nós temos com um amigo, em que ele tem uma opinião ligeiramente diferente da nossa, e a gente se complementa, o debate, a dissidência. Não há nada de errado em ter opiniões diferentes. O que há de errado é ter valores equivocados, contrários à vida humana, à sociedade, contrária à própria criação humana, à natureza. Mas os livros de história
tanto do Brasil quanto história internacional, eles nos ajudam a compor um panorama da época e uma compreensão do motivo pelo qual nós chegamos aqui, porque nos tornamos essa sociedade que somos agora. Não uma geração espontânea, nós passamos por muitos conflitos, as gerações anteriores venceram muitos desafios. Então, para combater informações falsas, para combater um imediatismo no desejo de formar uma opinião, é preciso responsabilidade. E essa responsabilidade pode ser criada através da consciência na leitura de livros de história, porque esses livros eles apresentam aspectos, facetas, às vezes facetas diferentes, reflexos diferentes do mesmo assunto, por isso é interessante ler pelo menos uns 2 livros sobre aquele recorte e, acima de tudo, eles nos fazem compreender de que forma nós estamos evoluindo ou até mesmo involuindo.